Olá pessoal, me chamo Ítalo Silva, sou da cidade de Iguatu, Ceará, e sou acadêmico do curso de Educação Física da Faculdade URCA. Eu, juntamente com os meus colegas Ives e Vitor, viemos até aqui explicar um pouco sobre os princípios do treinamento desportivo. E o primeiro deles é a individualidade biológica. Nós, como os futuros profissionais, ao montarmos um treino para um aluno, é de extrema importância pensarmos e repensarmos sobre a individualidade biológica, pois todos nós somos diferentes, temos genéticas e formação diferenciada e vivemos em um ambiente diferente, pois até irmãos gêmeos têm características e respondem de formas diferenciadas a um treino que seja de estímulo externo. Um exemplo que posso citar é que dois alunos novos chegam em uma academia e o profissional de educação física muitas vezes só olha para a altura ou muitas vezes a genética e passa o mesmo treino para os dois alunos. E isso não é legal, não é certo, porque muitas vezes um aluno ele se dá bem com aquele treino, ele se adapta, mas o outro já não tem muita facilidade. Então, é de extrema importância que o profissional de educação física faça uma anamnese, uma pequena entrevista, para saber sobre a sua individualidade biológica, se ele já treinou alguma vez na sua vida, se ele possui alguma doença e qual o seu objetivo com esse treino. Princípio de adaptação. O princípio de adaptação, ele ocorre quando o nosso corpo passa a se adaptar a algo. Quando montamos e repassamos um treino para os nossos alunos, o nosso organismo e o nosso corpo passa a se adaptar de acordo com a execução. Sentir dor, ou muitas vezes o aluno não executar aquele treino de forma correta de primeira, é um dos fatores da adaptação, onde ele está se adaptando ainda àquele treino. Nós, como profissionais de educação física, quando percebermos que os nossos alunos já estão adaptados, executando aquele treino, é de extrema importância que estejamos sempre aumentando a carga, onde ele venha chegar a um objetivo e muitas vezes está se adaptando àquele novo treino. Bom dia, meu nome é Ives e eu vou falar sobre dois princípios do treinamento esportivo, o princípio da sobrecarga e o princípio da volume e intensidade. Primeiro sobre o princípio da sobrecarga. Ele nos diz que para termos um rendimento efetivo no nosso treino, nós temos que ter uma sobrecarga progressiva. Ou seja, nós temos que aumentar a quantidade de treino ou a intensidade de treino para termos uma supercompensação. E como a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso de duas maneiras. A sobrecarga no volume, que seriam aumentando o volume, aumentando a quantidade de séries, aumentando o número de repetições, aumentando o tempo de treino. E na intensidade, ou sobrecarga na intensidade, seriam aumentando a cadência, aumentando a carga, diminuindo o tempo de intervalo de descanso, o ângulo do treinamento, da flexibilidade do músculo, e por aí vai. A gente pode citar como exemplo a comparação entre o iniciante e o avançado. O iniciante, ele vai pegar menos peso, consequentemente, do que um avançado, porque ele vai ter menos força, só que ele provavelmente vai ter supercompensação mais fácil. Por quê? Porque ele nunca treinou antes, e o músculo funciona de uma maneira bem simples. Nós damos um desgaste nele, que depois vamos ter que recuperar, e isso vai gerar supercompensação. E o que seria a supercompensação? Seria o seu músculo recuperando a energia, só que ele volta de maneira mais forte. Ele vai ter um estoque maior de energia. Então, para a gente ter um treinamento efetivo, a gente tem que gerar sobrecarga não, supercompensação no músculo toda a vida que treinarmos. O segundo princípio, o princípio da independência volume e intensidade, nós temos que
elas são inversamente proporcionais. Ou seja, quando temos um volume alto de treino, nós temos uma baixa intensidade. E quando temos uma intensidade alta de treino, nós temos que ter um volume baixo. Por quê? Porque não, consequentemente nós não vamos aguentar um treino com alta intensidade e alto volume. Por isso tem que ser inversamente proporcionais. Vamos botar, por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer e uma pessoa que quer ganhar força. Uma pessoa que vai treinar para ganhar força, ela vai fazer o quê? Um treino com baixo volume e alta intensidade. Ou seja, ela vai fazer menos séries, menos repetições, só que com uma carga bem maior. Já uma pessoa que quer emagrecer, ela vai fazer um treino, por exemplo, com mais volume, muito mais volume e menos intensidade, para gerar um desgaste maior. Bom, eu sou Vitor e hoje eu vou falar sobre a continuidade e a especificidade. Primeiro, sobre a continuidade, ela nos diz que para que o indivíduo possa ter um bom condicionamento físico, é necessário que ele seja regular nos seus treinamentos. E eu vou dar um exemplo sobre a capoeira. Assim que eu entrei na capoeira, eu já queria entrar para jogar com os mais graduados, ou seja, os caras que já tinham um nível de treino maior que o meu e um nível de condicionamento físico maior que o meu. E ali na roda eu percebi que eu tinha me metido em enrascada, porque logo de cara eu levei um chutaço na cara e depois eu parei e refleti. Eu não estou no mesmo nível que esses caras. E para eu chegar nesse mesmo nível deles, eu preciso treinar. E agora vou entrar na parte da especificidade, que nos diz, basicamente, que você tem que montar o seu treinamento de acordo com os seus objetivos. E voltando no exemplo da capoeira, eu percebi que eu já estava ágil, que eu já tinha um bom condicionamento físico. Porém, só que ali na hora da roda, eu levei outro chute na cara. E eu pensei, caramba, eu já estou com um nível de condicionamento físico legal. No que é que eu estou errando? E eu percebi que eu gingava rápido, que eu atacava bem, só que eu não conseguia me esquivar. Então, a partir daí, eu comecei a montar meu treino com as esquivas, para que eu pudesse desviar dos ataques. E depois, com a continuidade, e fui treinando, específica, além das esquivas, eu vi que eu tive um bom resultado e depois fui esquivando os ataques e ficou tudo ok.